São Paulo vence o São Bernardo por 1-0, né? São Bernardo que é uma equipe forte, né? Não é de todo ruim. O gramado também estava pesado. O técnico Renan Crespo mudou o esquema de jogo, né? Eu até aqui no canal eu tinha conversado com vocês uma escalação, só que aí no pré-jogo um pouquinho antes eu trouxe para os membros e falei, ó, soube aqui da escalação dos membros, não, foi ao vivo, inclusive. Ó, soube aqui, vai ter mudança de esquema e tudo. Então o Crespo teve coragem realmente para mudar esse esquema de jogo, jogou com 2 pontas. Acho que até o time que ele levou para campo contra o São Bernardo, acho que pode ser um time testado em outras possibilidades, porque o gramado acabou prejudicando bastante. Danielzinho, para mim, jogou muita bola. Gostei até do Sabino e do Arboleda, acho que a dupla de zaga foi bem segura. Cedric não foi de todo mal. O Wendel, acho que esse sim foi um pouco abaixo. O Nicolas até entrou melhor do que ele. O Danielzinho, para mim, foi o grande protagonista do time. O Pablo Maia também não fez um jogo ruim. Depois entrou o Bobadilho. O Bobadilho entrou muito bem no jogo, entrou, sabe, ligado na partida. O Lucas um pouquinho abaixo do que a gente espera, né? Então, acho que ainda é natural, ele ainda precisa de ritmo de jogo. Acho que o importante, a grande notícia é saber se o Lucas Moura não sentiu dores, se ele está bem fisicamente depois dessa partida onde ele atuou por mais tempo. Acho que essa é a grande notícia, pelo menos por enquanto. Luca tentou, Ferreira também, os dois tentaram muito pelos lados, mas o campo encharcado acabou realmente prejudicando o jogo. O jogo foi bem truncado, bem difícil, também não gostei do Tapia, acho que nos 2 jogos que ele jogou esse ano, não estou gostando das atuações do Tapia, tá muito sozinho lá na frente, também não tem conseguido brigar e ganhar essas disputas. O Paulinho entrou muito bem no jogo, gostei muito da participação do Paulinho, ganhou todas ali por aquele setor. O Caleri também entrando, né, brigando, é a grande notícia também, ele voltando aí, pode ser um reforço importante para o São Paulo nesta temporada. E o Luciano, mais uma vez, né, resolvendo, fazendo um gol, um belíssimo gol, né. Eu acho que a gente é muito 50, 8 ou 80 com o Luciano. Ele não é esse 80 super craque que alguns acham, mas também não é o 8 esse bagre que todo mundo acha que... Não, acho que é o meio termo. Acho que é. Ele não é o artilheiro dos gols inúteis, por exemplo. O gol de ontem contra o São Bernardo foi um gol inútil? Acho que não, né? Um gol crucial. Então acho que ele é um bom coadjuvante, né? Nessa partida foi no banco, entrou, fez o gol. Na outra pode ser titular, na outra pode ser banco. Acho que a gente pode tratar o Luciano como um bom jogador. Acho que ponto. Acho que a gente não precisa ficar nessa seara de céu e inferno. Mas é isso. Gostei do resultado mais do que do jogo, mas acho que tem mais boas notícias do que ruins. Né? Uma sequência de jogo para o Lucas Moura sem dor, a volta do Caleri, o Luca tendo oportunidade, o Paulinho entrando bem, Crespo mudando o time, mudando a formação e o Danielzinho também mostrando que pode ser uma peça importante. O time jogou sem Marcos Antônio descansou, então acho que de todo, acho que o jogo em si foi um jogo muito positivo. O que você acha disso tudo? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Bora lá começar as informações de fato do vídeo de hoje. Luciano fala sobre Renan Crespo e acaba com qualquer rumor sobre uma insatisfação dentro do elenco. Até uma informação que eu não trouxe aqui anteriormente, porque não passa de boato, gente. Até do que eu tenho de informação desses bastidores, aí eu trouxe para os membros do canal logo depois da derrota contra o Mirassol, e é para a gente entender um cenário importante. Não há um racha entre elenco e Crespo, não há isso, pelo contrário. O que me passaram, inclusive, é que talvez tenha uma relação entre os dois, as duas partes, que não seja uma situação até de amizade ou de apego, né? Sempre me dão o exemplo do Dorival Júnior. O Dorival Júnior ele era muito paizão dos atletas, ele era muito, sabe, pô, a gente tá com vocês aqui. O Zubeldia até tinha um pouquinho desse perfil, menos do que o Dorival, mas também um pouco mais do que o Crespo. O Crespo é muito correto e profissional. Ele não é esse cara que chama o atleta, vem aqui, dá carinho, dá amor. Ele é mais frio. Mas, sabe, o frio que eu digo assim, não é também, meu Deus, o cara trata todo mundo mal. Não é isso. É uma boa relação. E até do que eu tenho de informação, esse momento caótico que está acontecendo no São Paulo tem até sido uma oportunidade das partes tentarem ali, sabe, uma aproximação mais forte. Então a relação nunca foi ruim, sabe? É uma relação positiva até e de respeito, de trabalho entre as partes. Não precisa ficar paparicando e tudo para ser uma relação muito grande, muito pelo contrário.
Então é um técnico que é respeitado internamente, todo mundo entende o atual momento do São Paulo, sabem que acaba atrapalhando sim mesmo a diretoria que está na Barra Funda tentando blindar o elenco, mas não houve, gente, nenhum tipo de possibilidade de elenco com o Crespo. O que pode ter acontecido foram informações deturpadas para talvez tirar o foco dessa situação. Mas hoje, tá, a gente tem as nossas críticas ao Crespo. E ele mudou ele mudou um pouquinho o esquema de jogo, mostrando que não é um cara que é casca grossa, que é cabeça dura, que não vai mudar o esquema. Mas não tem rusga, não tem nada perante o elenco. Até levantaram o nome do Luciano sendo um dos insatisfeitos com o Crespo. Muito pelo contrário, inclusive do elenco, os dois, talvez as melhores relações sejam o Luciano e o Hernan Crespo, uma das relações mais sinceras entre um e outro. Então, e o Luciano, até na entrevista pós-jogo ali para a TNT Sports, ele fala, né, que, poxa, teve nada a ver, joga o nome dele para nada, e acho que é importante, inclusive, o Luciano cada vez mais vir para desmentir essas questões, vir a público nas entrevistas para poder falar sobre esse assunto. A gente quer cada vez mais essa personalidade dos atletas, desses momentos ruins, desses rumores, vir a entrevista para falar, dar o seu posicionamento. Acho que é cada vez mais importante, principalmente nesse cenário caótico que a gente vem tendo. Então não há nenhum tipo de rusga, problema, muito pelo contrário, e o Luciano deixou isso bem claro. Fez o gol, apontou pro Crespo e falou: esse gol é para você. Foi lá abraçar o Crespo, o elenco todo foi abraçar o Crespo. Então vamos focar nos objetivos que realmente importam. Vamos focar nas notícias de momento. Vamos focar no que realmente importa dentro do São Paulo, que é o São Paulo melhor e, quem sabe, em breve, buscando títulos, com uma política mais tranquila e sem mais problemas aí em questões policiais. Então, acho que a gente tem que focar muito bem nisso e deixar elenco e jogadores fazerem os seus trabalhos. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários, tá? Que troca entre São Paulo e Corinthians envolvendo o Alisson. Bora trazer o que a gente tem de apuração referente a isso. A gente conseguiu dessa vez até ouvir o lado do Corinthians. A gente conseguiu ali um bom contato com o Corinthians. A gente vai trazer o que a gente apurou das três frentes, né? Alisson, São Paulo e Corinthians, tá? O Marcelo Paz, que é o diretor agora executivo diretor de futebol, na verdade, do Corinthians, ele foi o responsável por fazer o contato direto desta vez ao São Paulo. Houve agora uma sinalização oficial: queremos o Alisson. Vamos conversar em abrir negociações para fechar essa situação do Alisson. O Alisson, por respeito ao Dorival, e o Dorival pediu a contratação de fato do Alisson para o Corinthians, o Dorival pediu a contratação e o Alisson ele quer se transferir para o Corinthians. Só que é importante também trazer que o Alisson querer se transferir para o Corinthians não é que ele vai forçar a barra não, tá? Que ele vai fazer o Aue, que ele vai... Até porque ele tem um respeito grande pelo São Paulo por tudo que ele passou dentro do clube, pela reviravolta que ele teve. Então ele não vai querer uma saída conturbada, sair pela porta dos fundos. Muito pelo contrário, tá? Mas ele sim, ele quer que esse negócio aconteça. Só que é o que tá pegando? O Corinthians chega no São Paulo e fala: quero o Alisson. Aí o São Paulo fala: o que você me oferece? Tô sem grana, não quero oferecer dinheiro neste momento, o que eu tenho são jogadores. É o São Paulo: quais jogadores você tem para me oferecer? É o Corinthians: eu tenho um Renato, Héctor Hernandes e Alex Santana. Aí o São Paulo fala: pera, você tá me oferecendo jogadores só que estão encostados no seu elenco, sendo que o Alisson é um jogador que, por mais que não seja titular, é uma peça importante. Recentemente foi campeão da Copa do Brasil, da Supercopa. É um jogador que em 2024, antes da lesão, estava sendo cotado para a Copa do Mundo. Então, peraí também, não vai ser assim, dessa forma que isso vai acontecer, não. E aí o São Paulo chegou no Corinthians e falou: ó, eu quero um jogador importante, quero um José Martínez, um Ranieri, esses são jogadores que me agradam. Aí o Corinthians falou: não, peraí, também não dá pra ser assim, não tem como, eu não vou negociar esses jogadores com você, porque são jogadores que pra mim aqui são importantes. E aí até das pessoas que eu conversei do Corinthians, eles cravam o quê? Jogadores que são titulares ou peças importantes não serão envolvidos na negociação. Então a gente pode descartar veementemente qualquer possibilidade de um jogador importante do Corinthians acabar sendo envolvido nessa transação. E aí o lado do São Paulo reitera que quer algum tipo de compensação, que topa fazer negócio, só que quer algum tipo de compensação. E aí o que entra agora na jogada é pela essa dificuldade de encontrar nome ideal para levar para o São Paulo, um nome ideal que é um jogador que tope ir para o São Paulo,
um jogador que o Corinthians top negociar e o jogador que o São Paulo top fazer negócio. Por essa dificuldade, já estão se conversando, já está sendo cogitada a possibilidade de envolver grana no negócio. É óbvio que não vai ser uma grana monstruosa, não vai ser uma proposta, meu Deus, que proposta vantajosa do ponto de vista financeiro, até porque o Alisson já tem 32 anos, é um jogador mais experiente, então seria ali valores, eu não tenho número, tá? Eu não tenho número, até porque do que eu conversei com as três partes, inclusive, tá? Eles não chegaram a colocar valores na mesa. A ideia é uma troca, só que aí agora já se cogita a ideia de fazer uma proposta de liberação. E aí seria tipo algo de 1 milhão, 2 milhões, algo nesse sentido, tá? Eu não acho, até pelo que eu entendi, da temperatura das conversas, não vai ser um valor que vai mudar a vida do São Paulo. E o São Paulo também vê como positivo a saída do Alisson, por ser um jogador que vai abrir espaço na folha salarial, é uma posição onde o São Paulo tem várias opções hoje, então não é essa oportunidade do Alisson sair é bem vista por todas as partes, essa negociação pode acontecer. Não está fechado, não está cravado, ainda tem algumas coisas a serem feitas, mas sim, ele ficou de fora do jogo contra o São Bernardo, muito por conta dessa negociação, e aí agora o São Paulo vai tentar entender ali o que ele pode garantir com essa negociação com o Corinthians. O que você acha dessa situação? Você trocaria o Alisson por qual jogador do Corinthians? E também se você acha que é válido uma compensação financeira. Hoje, nessa sexta-feira, teremos possivelmente o impeachment ou a renúncia do presidente Júlio Casares, pelo menos de acordo com a oposição e alguns ex-aliados. Há uma avaliação interna de que o presidente Júlio Casares ele será empichado caso a votação aconteça hoje no estádio do Morumbi às 6h30. A votação vai durar até às 10 horas da noite. E aí a grande expectativa é de que, de fato, o Júlio Casares seja empichado. Do que eu, Alexander, tenho de informação, a tendência da renúncia, tá? Minutos antes ali da votação acontecer, é bem provável que o presidente Júlio Casares acabe renunciando muito para manter os seus direitos políticos. Se ele for empichado, vai ficar difícil para ele, a questão do cargo e tudo mais, então há nos aliados um consenso de que o melhor mesmo é essa renúncia. O Casares ainda não se pronunciou oficialmente ou nos bastidores para os seus aliados, mas todos acreditam que a tendência disso acontecer. A oposição e os ex-aliados garantem que vai ser uma votação assim, que 171 votos com a votação híbrida é praxe, pode cravar praticamente. É óbvio, né, que a gente também tem a questão do voto secreto, que muitos ali podem acabar falando que vão votar e na hora não votar, mas também há um temor, né? Até uma pessoa com que eu conversei, uma pessoa que é importante, que era um ex-aliado do presidente Júlio Casares, é que, por exemplo, vai ter protestos, a torcida parece que vai em peso, vão até fechar o clube social, tem tudo isso. Aí imagina, com tudo isso acontecendo, sai a votação e o Casares não é empichado. O que vai virar ali o entorno do Morumbi? As torcidas organizadas vão estar lá, a torcida comum vai estar lá, sabe? Vocês entendem? Então os caras que vão lá ou os caras que vão votar mesmo de fora, os caras vão falar, poxa, eu preciso votar, meu irmão, porque se não o negócio vai ficar feio. E eles sabem que o negócio vai ficar feio. Os nomes deles já estão sendo divulgados. A gente já trouxe aqui, né, na votação do orçamento, eu trouxe todos os nomes dos conselheiros. O Ale Grisbest tá colocando o nome de todo mundo. A mídia alternativa do São Paulo tem declarado o nome de todos os conselheiros. Então eles sabem que a pressão para eles vai ficar muito grande. Porque já está muito claro até para a gente quais são os conselheiros que vão votar a favor do impeachment. Então, diante de todo esse cenário, cara, 99% de chance desse impeachment. Não, a gente não pode colocar nem 1%, porque a gente sabe como as coisas são. Mas, até do que eu tenho de informação, com uma tranquilidade, ele vai acabar renunciando ao cargo de presidente do São Paulo Futebol Clube. E aí, essa sexta-feira deve definir, sim, a saída do Júlio Casares, seja pela renúncia ou seja pelo impeachment. Beleza? O que você acha disso tudo? Você vai para o Morumbi protestar nessa sexta-feira? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.
Essa vitória tira o São Paulo da zona do rebaixamento, né? Tudo bem, é só a primeira rodada, mas ver o time ali, né, Alicia, com o ambiente que o São Paulo tá, não ajuda. Mas queria saber de você sobre o Caleri, se você tá com a Fabiola, toca pro Caleri que é gol, ou com o Renan, torcedores calma. Tome, eu acho que o torcedor e a torcedora do São Paulo estão tão carentes de boas notícias, especialmente físicas, né, de poder contar com atletas tão importantes do seu elenco, que é lógico que vai comemorar. A possibilidade de ter o Caleri ali dentro da área, ela muda completamente o jogo do São Paulo, aumenta bastante a possibilidade de conseguir encontrar o caminho do gol, com que o São Paulo teve bastante dificuldade no ano passado. Mas é claro, é lento esse retorno. Assim, já é difícil esse início de temporada para quem estava bem. Para quem estava 9 meses parado, é outro negócio. Precisa ter um tempo, não pode exagerar, né? Precisa tomar muito cuidado com a minutagem dele, justamente para não ter uma questão muscular. E o campeonato é tão curto, né, que esses 2 jogos representam 25% dessa primeira fase. Então, não dá muito tempo de você dormir, não dá muito tempo de você correr riscos e, ao mesmo tempo, você precisa gerir esse elenco. Então, como é que você faz? Né? A Fabíola deu o exemplo do Corinthians. O Dorival tentou fazer a gestão de elenco, tomou uma sapatada do Bragantino. Então, o Crespo tem um desafio grande pela frente, vencer hoje em casa era importantíssimo, não acho que dá nenhum ânimo para a torcida do São Paulo no sentido de vamos brigar por grandes coisas esse ano, é tudo muito cedo, mas no Campeonato Paulista, sair da zona do sufoco está de bom tamanho, porque o São Paulo viveu no final da temporada passada, e esse ciclo de lesões, e o momento político que está vivendo agora, sair ileso do Campeonato Paulista, eu acho que já é uma boa notícia, até porque daqui 2 semanas começa o Campeonato Brasileiro. Então, não dá para ter muitos sonhos ao mesmo tempo. É um ano bem difícil, um ano que, né, como o próprio Luciano falou, né, no final da primeira partida ali na estreia, é um ano que tende a ser muito duro e que o São Paulo vai precisar da sua torcida, e a torcida compareceu. Se a gente pensar o momento que o São Paulo está vivendo, a qualidade do jogo e a chuva, né, e um jogo 9h45 da noite em São Paulo em janeiro, a torcida está fazendo a sua parte. Quem não está fazendo a sua parte é a gestão do São Paulo. Então, tem muito boas notícias, sim, dentro de campo. Eu acho que, né, considerado o contexto, o Renan já falou aqui, não preciso repetir, né, de boas apresentações, e vou deixar um destaque para a condição física do Lucas, que foi um problema no ano passado, aliás, foi de muita gente, mas ele talvez fisicamente tenha sido o melhor jogo dele em um semestre. Então é uma boa notícia, definitivamente, sim, para o Tricolor. Então, a primeira parte foi feita. O São Paulo ganhou e com essa vitória respira minimamente, que era um jogo que, se você olhar a tabela, teoricamente o jogo mais fácil, que era contra o São Bernardo, que apesar de ser o líder do campeonato, é um dos líderes, que ganhou o primeiro jogo do Capevereno por 4-0, era um jogo que era obrigação ganhar, era obrigação. E o São Paulo pagou o case, tá? Vamos para as notas de cada um, gente. O Rafael, tirando aquelas saídas de gol dele que me deixou apavorado, fez no chute mais difícil, ele fez uma defesa importante, nota 6. O Cedric, eu vou poupar vocês do Cedric, gente, sério. Cedric e Sabino, eu vou poupar vocês. O Arboleda voltou ao time titular, não comprometeu, nota 6. O Wendel tomou cartão amarelo. O Wendel acho que é o terceiro jogo dele, né, que ele faz. Acho que é o terceiro jogo que ele faz. Ele foi, lembra, né, que ele veio pelo William Gomes e o Moreira, que tá lá de graça. Tá aí o lateral de vidro, mas pelo menos não saiu machucado. Só dele não ter saído machucado, nota 5 para ele. O Pablo Maia, outra partida horrível. Ah, e aliás, você acredita em coincidência? Você acredita? Eu não acredito em coincidência. Faz tempo já que eu deixei de acreditar em coincidência. Depois do Sapeca contra o Mirassol, o empresário do Lucas, Ferreirinha e Pablo Maia postou, lembra que nós falamos ontem? Criticando o Crespo. Os 3 começaram no banco contra o Mirassol. Hoje, coincidentemente, os 3 foram titulares. Coincidência, né? Nota 0, Pablo Maia horroroso. O Danielzinho foi o que mais participou do jogo, não que tenha sido feito uma partida espetacular, mas foi o que mais participou, acho que foi um dos melhores em campo, nota 7. O Lucas, é desesperador ver o Lucas jogar. A impressão que eu tenho é que é um ex-jogador. É um ex-jogador jogando. Campo pesado ainda, é impressionante, ele não acertou nada.
absolutamente nada. E não é porque é o Lucas, você já sabe disso, né? Que não vai ser cobrado aqui. Ah, porque foi da base, ama o São Paulo, chora quando o São Paulo perde. Vai ser cobrar nota 0. Uma partida horrível do Lucas. Agora espero que ele jogue bola contra o Corinthians, né? Porque lá não é gramado sintético, acho que ele vai jogar o clássico, né? Espero que ele jogue o que a gente espera que ele jogue. Porque é o jogador mais importante do time, o jogador mais badalado, dos salários mais altos e que não joga faz tempo. Nota 0 pro Lucas. O Lucas esforçou, meteu a bola na trave no primeiro tempo. Os moleques da base, nesse momento, eu vou preservar, sem nota. O Ferreira tomando as decisões erradas, mas pelo menos ele participa do jogo, né? Participa e deixa a gente com raiva? Sim, mas pelo menos participa. Nota 5. O Tapia, gente. Eu vi um cara na internet falar que o São Paulo tinha que ter 11 Tapias para sair dessa situação. Se o São Paulo tivesse 11 Tapias, eu me jogava daqui da janela, velho. Não dá. Sinceramente, não dá. Ah, mas ele corre. Mas... Gente, eu sei centroavante do São Paulo Futebol Clube, o Tapia. Também vou te preservar. Aí os caras que entraram, o Nicolas entra com vontade, vou preservar. O Bobadilha, discreto. O Caleri, gente, visivelmente fora de ritmo de jogo, visivelmente fora de forma. Mas eu vi em alguns momentos, pelo menos uns 2 ou 3 momentos, uma esperança. O Caleri saiu da área uma hora e segurou um pouco a bola, fez um pivô ali, esperou alguém chegar para ele tocar, coisa que eu não vejo o Tapia fazer, o tal do André Silva. Aliás, cadê o André Silva, hein? Cadê o tal do André Silva? Também nunca vi ele fazer um pivô, segurar uma bola, porque não tem capacidade, é uma tábua de passar roupa. O Caleri eu vi fazer isso. Então eu acho que o Caleri, mesmo que não tá jogando, não só pela lesão, mas não tá jogando bola há muito tempo, desde que o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo lá da Libertadores há 2 anos, pelo menos eu acho que ele em forma, ele confiante, recuperado de lesão, ele pode ajudar muito. Ele pode ajudar muito. Então, eu vou deixar ele sem nota, mas mesmo que ele não tenha feito nada, praticamente nada, só de ver ele segurar a bola ali, encher o saco dos zagueiros, me deu uma certa esperança e deve ser titular contra o Corinthians. Então, vou deixar sem nota. O Luciano, decisivo contra o São Bernardo, porque o Luciano é decisivo em jogos assim, em jogos menores, só que, diferente dos jogos que ele é decisivo, que são jogos de menos importância, hoje ele foi decisivo contra o São Bernardo, mas ele foi decisivo num jogo importante. Dentro da mediocridade, toda a podridão do São Paulo, da situação horrorosa que o São Paulo tá, hoje era uma final de Libertadores, praticamente. Era uma semifinal de Libertadores. E ele foi decisivo. Ah, mas ele só é decisivo contra o São Bernardo. Só que hoje era importantíssimo ser decisivo contra o São Bernardo. Hoje o seu Lucas não foi decisivo contra o São Bernardo. Não foi. Nem contra o São Bernardo o seu Lucas foi. O Luciano foi. Então nota 8 para ele. O Paulinho entrou com vontade, mas também vou ficar sem nota. E o Crespo, depois de tudo que aconteceu, depois de você tá nessa barca toda aí, você comandando jogadores que estão sem receber salário há 3 meses, você sendo massacrado por empresário de jogador que você coloca no banco de reservas e hoje colocou como titular. Pra mim, você mesmo com as suas deficiências como treinador, você é o menos culpado. Eu queria ver você comandando um time que tivesse um presidente, que tivesse comando, que pagasse em dia e que você pudesse cobrar os jogadores do São Paulo. Eu queria ver você trabalhando desse jeito. Infelizmente, acho que nessa gestão vai ser difícil e nos próximos tempos também vai ser difícil. Então você acha que você tem culpa, sim, não vou te inocentar, porque o time do São Paulo é perdido, não tem, né? É um time sem esquema tático, agora você mudou o esquema com 3 zagueiros, mas tem muito para melhorar, só que eu acho que dentro desse cenário todo, é muito difícil você analisar o seu trabalho. É muito difícil. Então eu vou deixar você sem nota. Agora, vamos lá. Enquanto eu falo aqui, também vou pedir para você escrever o seu recado para os conselheiros. Olha só, vocês, conselheiros, vocês têm uma responsabilidade. Não, vocês têm uma responsabilidade, é para isso que vocês servem. É para isso que vocês servem. Para fiscalizar o que acontece dentro de um clube que tem 22 milhões de torcedores. Vocês não estão aí para receber privilégios. Vocês não estão aí para ir para os Estados Unidos na Florida Cup, passear na Disney, fazer compra em outlet, assistir jogo da NBA. Vocês não estão aí para receber uma carteirinha e mostrar para os seus amigos no churrasco do final de semana. Vocês não estão aí para isso. Vocês têm uma responsabilidade.
amanhã a responsabilidade é maior do que tudo. Porque amanhã vocês, os 250 e poucos conselheiros, vocês têm em mãos a chave para começar uma reestruturação dentro do São Paulo Futebol Clube. Está na mão de vocês a oportunidade de começar a limpar a imundície que virou o São Paulo Futebol Clube. Eu espero, sinceramente, que vocês não sejam covardes e se apresentem para cumprir o papel de vocês. O papel que nós, torcedores, nós, 22 milhões de torcedores, exigimos que vocês cumpram. Hoje, são 22 milhões de torcedores que conseguiram enxergar que esta gestão deste presidente é a pior gestão da história do São Paulo Futebol Clube. A gestão do presidente Júlio Casares é a pior da história. O Júlio Casares é o pior presidente da história do São Paulo. Ele não foi condenado, por enquanto são só fortíssimos indícios de gigantescas irregularidades e crimes cometidos contra a instituição São Paulo Futebol Clube. Vocês, muito melhor do que nós, torcedores, vivem o dia a dia do clube. Vocês sabem exatamente o que acontece dentro do clube. Só que eu vou lembrar vocês que hoje, em 2026, existe uma grande diferença em ser conselheiro hoje, como era ser conselheiro 20 anos atrás. Hoje, o acesso à informação é muito maior do que era 20 anos atrás. Hoje, os 22 milhões, pelo menos a grande maioria dos mais de 20 milhões de torcedores, tem acesso à informação e sabem exatamente quem é quem. Sabe quem são vocês. E vocês já estão sendo expostos na internet sem nenhum crime sendo cometido, porque vocês fazem parte de um clube, têm uma função importante dentro dos maiores clubes do mundo e, sem dúvida, dos maiores clubes do Brasil. Então vocês estão sendo expostos e vocês estão sendo cobrados e vocês serão cobrados pela atitude que vocês tiverem amanhã durante a votação do impeachment. Se vocês tiverem o mínimo de vergonha na cara, se vocês tiverem o mínimo de dignidade e, principalmente, se vocês tiverem a mínima consciência de que vocês representam os 22 milhões de São Paulinos, vocês vão votar amanhã pelo impeachment do pior presidente da história. Está na mão de vocês. Não está na minha mão, infelizmente, não está na mão dos 22 milhões. Porque se tivesse, esse presidente já não amanheceria mais como presidente do São Paulo. Está na mão de vocês. Então espero que vocês tenham ciência do tamanho da responsabilidade que vocês têm amanhã durante a votação do impeachment. O São Paulo teve um alívio de pressão que vinha sofrendo, após a vitória apertada por 1-0 diante da boa equipe do São Bernardo. Mas a crise ainda persiste nos bastidores e até o ídolo Muricy Ramalho terá que prestar esclarecimentos junto ao Ministério Público que investiga o caso. O inquérito será conduzido pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital. Dentre as primeiras medidas estão determinações para que várias pessoas do clube sejam ouvidas. O órgão pede que os supostos envolvidos prestem informações sobre pagamentos indevidos a dirigentes do clube e eventual conflito de interesses com empresas terceirizadas com possíveis desvios de dinheiro das contas bancárias do São Paulo. Tudo isso no prazo de 30 dias. O lateral direito Nathan São Paulo está encaminhado para o Vitória por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino e o São Paulo ainda tem direitos econômicos sobre o jogador. Revelado nas categorias de base do São Paulo, onde se destacou na Copinha 2022 e chegou a treinar com o profissional com Rogério Ceni. Ele foi emprestado ao Coritiba para ganhar experiência e depois de voltar ao tricolor, acabou vendido ao Bragantino em janeiro de 2024 por cerca de 5 milhões de reais. O Vitória está encaminhando a contratação de Nathan Mendes por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, sem opção de compra por uma temporada.
A ideia é que ele chegue à Toca do Leão para disputar posição com Claudinho e Matheus Silva, reforçando o setor lateral para a temporada 2026. E aí, torcedor?